Olá, eu sou o Dr. Alain Ropar, eu sou médico oftalmologista e médico ortomolecular e interessado também em nutrição há vários anos. Hoje essa palestra vai ser sobre a história do trigo, quer dizer, a história do trigo dentro do contexto do século XX. Se você conhece a sua história, você vai entender melhor como se desencadeiam os fatos. Então, o século XX foi um século extremamente importante na nossa história da humanidade. Esse século, como vocês sabem, foi o palco de grandes descobertas, né? A descoberta do carro, a evolução do carro, a descoberta do avião, a evolução do avião, os computadores, a internet, os celulares, etc, etc. Não vou me aprofundar disso. E também é um palco de grandes descobertas em medicina. Por exemplo, em 1941, Sir Alexander Fleming descobriu a penicilina, que foi um marco gigantesco dentro da história da medicina. Também se descobriu a anestesiologia e técnicas cirúrgicas fantásticas. Então, o século XX realmente tem muita coisa boa. Em compensação, o século XX representa a pior queda de saúde das pessoas. Hoje teve uma queda enorme e um avanço enorme também de várias doenças. Por exemplo, tem doenças que antigamente, no século XIX, XVII, não tinham tanta preponderância como tem hoje. Vou dar um exemplo. O diabetes, por exemplo, hoje, em certos países, acomete 60% das pessoas. Alzheimer já está atacando uma pessoa, um idoso, em 4. O câncer nem se fala. Entre as mulheres, 1 em 3 vai ter câncer. Entre os homens, 1 em 2 vai ter câncer. É uma escalada monumental. E se não bastasse isso, nesse século vimos o surgimento de doenças novas que não existiam antes. Vou dar um exemplo. No meu ramo, eu sou oftalmologista. Você tem a degeneração macular da retina. Hoje, ela acomete mais ou menos 40% das pessoas idosas e está se tornando cada vez mais presente em pessoas novas a partir dos 40 anos. Essa doença, a doença degeneração macular, não existia 100 anos atrás. Para você diagnosticar é muito simples, você só precisa de um oftalmoscópio. Você já diagnostica se a pessoa está no início dessa degeneração. E oftalmoscópio todo mundo tem e todo mundo tinha. Em 1850, von Helmholtz, ele inventou o oftalmoscópio. Esse oftalmoscópio foi o que deu a possibilidade para o oftalmologista, pela primeira vez no mundo, ver o interior do olho. Então teve um sucesso imenso e claro que todo oftalmologista comprou. Bom, isso foi em 1850. Em 1927, o grande oftalmologista, o bam da oftalmologista, que era Sir Duke Helder, ele fez um tratado extremamente importante sobre os avanços recentes na oftalmologia, em 1927. Em 1927, ele nem citou a degeneração macular. Agora, por outro lado, na segunda edição desse tratado dele, em 1940, ele já dedicava 13 páginas de fotos e de textos sobre a degeneração macular. Então aí vocês realmente veem como está tendo uma progressão. E hoje, repetindo o que eu falei, está acometendo praticamente 40% dos idosos. Outra doença, essa vocês conhecem, que é o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio, vocês sabem também,
é responsável pelo maior número de óbitos hoje na nossa civilização ocidental. É a doença número 1 que mata mais pessoas no mundo ocidental. E aí eu vou surpreender vocês, porque essa doença, o infarto, não existia há 100 anos atrás. Em 1918, um médico americano, Dr. White, ele trouxe da Alemanha o primeiro eletrocardiograma. Ele trouxe para os Estados Unidos e todos os colegas zombaram dele, dizendo que para que ele trouxe essa máquina que não vai servir para nada, porque afinal de contas nós não temos assim patologias cardíacas. Isso foi em 1918. Em 1921 ele conseguiu ter o primeiro infarto dele. Aí então a máquina se tornou útil. Em 1930, nos Estados Unidos, já teve 3.000 óbitos por infarto. Em 1960, isso subiu para 300.000 óbitos por ano. E no ano 2000, chegamos a 570.000 óbitos por ano por infarto. Então, você vê essa escalada monstruosa que teve em poucos anos, afinal. Mas por que isso tudo? Por que essa degeneração da nossa saúde? Aí tem várias causas. Vocês podem pensar em poluição ambiental, poluição do ar, poluição da água, pesticidas, enfim, estresse, mas a razão principal se deve à nossa mudança nutricional. Eu vou explicar. Em 1880 surgiu a farinha branca. A farinha branca, a farinha antigamente era moída com moedores de pedra. E eles recolhiam tudo, a casca, tudo, e faziam então a famosa farinha integral. Hoje em dia, a farinha branca é completamente destituída de qualquer nutriente. Ela é feita, ela é triturada com moinhos especiais que tiram o germe do trigo, que na realidade é a parte que vai formar um outro trigo, mas também é a parte mais nutricional do trigo. Isso é retirado. Eles retiram também o pericarpo, que é a casca do trigo, que é a fonte de minerais do trigo. E sobrou o quê? Sobrou a semente, que simplesmente é formada por açúcar e proteína. Quer dizer, açúcar e glúten. É assim que hoje a gente usa a farinha branca. Uma outra invenção também foi a invenção e a venda dos ácidos graxos poliinsaturados. Esses ácidos graxos poliinsaturados são aqueles óleos que você compra na gôndola do supermercado. Tá? Óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola. Todos esses óleos são realmente muito prejudiciais, porque dentro do corpo eles oxidam e ele já tem mais ou menos 4% de gordura trans. Tudo isso forma enorme quantidade de radicais livres que matam as células. Em 1911 saiu a primeira margarina, a Crisco. A margarina então só é fabricada com gordura trans. Isso, como eu já disse, vai fazer parte de outra palestra que eu vou dar, que também essa margarina é extremamente prejudicial. E em 1800 surgiu o açúcar branco. Que o homem tem essa mania de que branco é pureza. Então, o sal tem que ser purificado, é branco. A farinha tem que ser purificada, é branca. O açúcar tem que ser branco, é purificado. Certo, agora ele é completamente destituído de qualquer nutriente. Isso foi em 1800. Como que antes de 1800, como que as pessoas adoçavam? Eles adoçavam com mel e com tâmaras. E desde
na época de 1500, no Brasil e nas Antilhas, já se tirava o açúcar da cana-de-açúcar, mas e se produzia rapadura. Essa rapadura, esse mel, essas tâmaras eram vendidas, mas eram muito caras. Então, só quem conseguia comprar esses produtos eram as camadas sociais mais abastadas. Quando veio o açúcar branco, aí democratizou tudo. Esse açúcar branco é barato, esse açúcar branco é passível de ser comprado por qualquer classe social. Então, isso foi um avanço e, ao mesmo tempo, um recuo, como vou explicar depois. Que vamos voltar para trás, bem para trás. Na época do homem pré-histórico, vamos voltar só 40 mil anos atrás. O homem pré-histórico era o homem de Cro-Magnon, tá? Que se você desse um banho nele, cortasse a barba, cortasse o cabelo, você poderia convidar ele na sua casa para jantar, porque era igualzinho a gente. Você ficaria surpreso com a altura dele e o vigor físico dele, que era maior do que o nosso. Mas enfim, esse homem primitivo, ele era um caçador-coletor. Então ele caçava e colhia vegetais, frutas, etc. E o problema é que, sendo caçador e coletor, ele não podia ter certeza que ele iria comer todo dia. Então tem um hormônio que ele tem, que era a insulina, que fazia o seguinte: ele caçava, trazia a caça para o grupo com quem ele morava e todo mundo se empanturrava o máximo possível. Por quê? Porque eles não tinham certeza nenhuma de que poderiam caçar no dia seguinte, no dia depois ou daqui 5 dias. Então essa insulina, ela simplesmente estocava em gordura o que eles não iriam consumir naquele dia. Essa gordura era a reserva energética do homem. E naquela época pré-histórica, a insulina era a enzima era o hormônio da sobrevivência. Agora, hoje nós temos o mesmo genoma do que esse homem pré-histórico e temos a mesma insulina. Mas o problema é que nós caçamos 3 vezes por dia, porque nós comemos 3 vezes por dia. Então nós comemos, poupamos, comemos, poupamos, comemos, poupamos e engordamos. A insulina hoje está completamente desatualizada em relação ao nosso modus de vida. E em termos do homem pré-histórico, era isso que eu queria falar. E agora vamos voltar para o nosso açúcar em 1800. Em 1800, o consumo de açúcar por pessoa, por ano, era de 6,8 kg em 1800. Aí, como disse, como o açúcar se democratizou tanto, em 1900 ele subiu, o consumo subiu para 35 quilos por ano por pessoa. Hoje estamos consumindo 73 quilos de açúcar por ano por pessoa. Então vocês veem que isso é uma escalada brutal. E por que essa escalada brutal? Muito simples, por meio do colesterol. Eu vou explicar. Como eu já disse antes, vocês lembram que essa subida crescente, tremenda do número de infartos e de óbitos assustou muito os americanos. Se eu falo dos americanos, a gente está falando de nós também, que a gente copia os americanos em tudo. Então, por medo desse aumento tremendo de mortes por infarto, aí claro que os médicos, os fisiologistas começaram a dissecar as pessoas que tivessem morrido de infarto e realmente verificaram que nas artérias tinha colesterol. Verdade. Agora, o colesterol era uma substância nova naquela época.
chamado inclusive colesterol. Agora, o que eles não disseram é que a placa arterial tinha colesterol, mas pouco. Ela tinha também proteína, tinha cálcio, e a maior quantidade da placa era composta por ácidos graxos poliinsaturados, aqueles que você compra no supermercado. Mas o que realmente impressionou os fisiologistas era aquela substância colesterol, essa substância que realmente assustava e realmente impressionou todo mundo. Então fizeram experiências. Um médico fisiologista, Alexander Ignovsky, ele fez experiências com coelhos. Ele pegou aqueles coelhos, um bando de coelhos, e ele deu todo dia para aqueles coelhos, todo dia, a quantidade de colesterol contida em 100 ovos. Não estou exagerando. 100 ovos esses coelhos comiam todo dia. Depois de um certo tempo, eles fizeram autópsia dos coelhos e viram que realmente os coelhos estavam com as artérias totalmente entupidas de colesterol. O que eles não disseram é que o coitado do coelho é um herbívoro restrito. Ele não consegue comer nenhuma gordura animal e não consegue elaborar colesterol. Então, para ele, evidentemente, o corpo dele estava cheio de colesterol porque o corpo dele não sabia o que fazer com esse colesterol. Mas já começou realmente a ficar presente o fato de que o colesterol é que provocava doenças cardíacas. Mas o que eles não disseram também é que fazendo a mesma experiência com ratos, os ratos são predadores, os ratos são omnívoros. Eles deram a mesma quantidade de colesterol correspondente a 100 ovos e não deu absolutamente nada. Mas isso ninguém falou. Então, ficou na dúvida, colesterol, não é colesterol, mas em 1953 aí veio a bomba. Um fisiologista americano chamado Ansel Keys, em 1953, ele publicou um trabalho chamado Estudo dos 6 Países, que mostrava de uma maneira irrefutável que o colesterol era o culpado das doenças cardiovasculares. Como que foi feito esse trabalho? Ele fez um trabalho cheio de gráficos, onde ele mostrava, usando 6 países, que quanto mais esse país consumia colesterol, mais óbitos por infarto tinha. Então, logo embaixo da tabela, tinha o Japão, que era realmente o país que menos tinha acidentes cardiovasculares. E em cima, encabeçando a lista, os Estados Unidos. E no meio, outros 4 países. Esses gráficos, esse estudo, parecia tão claro, tão irrefutável, que realmente todo mundo ficou entusiasmado. Os médicos ficaram entusiasmados, os fisiologistas ficaram entusiasmados. Oba, até que enfim nós temos a cura do infarto. É o colesterol. O Ansel Keys também ele fez uma outra dedução. Ele falou o seguinte: o colesterol é responsável pelas mortes por infarto. Tudo bem. As gorduras saturadas formam colesterol. Então, as gorduras saturadas também formam acidentes vasculares cerebrais. Bom, enfim, a teoria dele realmente ganhou o mundo todo e a primeira coisa que aconteceu foram que as companhias alimentícias começaram a tirar a gordura de todos os produtos que são fabricados e que até hoje você vê a enorme quantidade de produtos que você compra no supermercado com 0% de colesterol, produtos light, 0% de gordura, enfim. Isso aí pegou o mundo todo. Então todas as companhias hoje fazem isso. E se você olha no supermercado, você vai ver principalmente isso, produtos light ou produto com 0 gordura. Se você analisar o mesmo produto, um light e um não light, você vai ver que o light realmente tem menos gordura.
Mas o problema é se você tirar a gordura de um alimento, ele perde sabor. Então o que eles fazem? Eles colocam mais açúcar. Então na realidade, você comendo um produto light, você vai comer menos gordura, mas muito mais açúcar. Certo? Bom, isso foi a relação dos produtos alimentícios. As indústrias farmacêuticas não ficaram para trás. Ah, é o colesterol que é ruim, o colesterol que é mortífero, vamos fazer alguma coisa. E aí inventaram as estatinas. Vocês sabem o que são as estatinas? São farmacêuticos que abaixam o nível do colesterol. E aí o mundo ficou muito feliz. Os pacientes começaram a tomar estatinas, eles deixaram de comer colesterol e gorduras e comeram o que era permitido. E o que era permitido? Pães, biscoitos, batatas, trigo, bolo, enfim, tudo que contém carboidratos, tudo que é absolutamente saturado de açúcares foi permitido. E o proibido foram justamente só o colesterol e as gorduras saturadas. Então, muito bem. O que isso aconteceu? Liberou os carboidratos. E todo mundo ficou contente. Mas teve um pequeno problema. Com tudo isso que o americano fez, tomando estatina, não comendo mais colesterol, não comendo mais gordura saturada, os óbitos por infarto continuavam aumentando. Então aí tem alguma coisa que não está certa. Então o que eles fizeram? Os médicos dobraram, aumentaram as doses de estatinas. E o colesterol começou a despencar. Ótimo. Mas os óbitos continuaram subindo. E a situação que nós nos encontramos hoje. O colesterol que era normal, considerado normal, a 320, há um século atrás, foi despencando por causa das estatinas. Aí baixaram para 280, 250, 220, 200, 180 hoje. E eles já querem abaixar para 160, que é um risco para você ter derrame cerebral. Mas mesmo com 180, os óbitos por doenças cardiovasculares continuam subindo. Então realmente tem uma coisa muito errada nisso aí. Agora, vocês acreditam que em 1970 o Ancel Keys lançou aquela pesquisa revolucionária dele em 1953. Ele apareceu até na capa do Time, que é a revista mais prestigiosa americana. Em 1970, outros pesquisadores, analisando os trabalhos e os gráficos de Ancel Keys, eles simplesmente descobriram que era uma fraude. Você acredita isso? Uma fraude. O Ancel Keys, ele tinha os dados de 22 países para colocar no gráfico dele. E ele só colocou 6, por quê? Porque esses 6 realmente davam uma correlação bonita entre quanto mais colesterol, mais óbitos por infarto. Se ele colocasse se tivesse colocado os 22 países, não teria tido uma correlação nenhuma. Fica tudo confuso. Fica confuso a tal ponto que, citando a França, por exemplo, a França come 7 vezes mais colesterol e mais gordura saturada do que os Estados Unidos. Mas estaria lá embaixo no Japão, como sendo países que menos têm doenças cardiovasculares. Mas mesmo sendo assim, mesmo tendo descoberto que todo o trabalho de Ancel Keys era uma fraude, não importa, o mal já estava feito. É a situação na qual nós encontramos hoje, onde o colesterol é o vilão, as gorduras saturadas são as vilãs, e o açúcar, enfim, o açúcar é o grande nutriente. Tá? Enfim, agora eu vou terminar dizendo o seguinte: se você quiser saber, se você quiser ter realmente uma prova
de que as estatinas são ridículas, eu vou dizer por quê. Só ver como que a estatina funciona. As estatinas, né? Os remédios para baixar o colesterol. As estatinas, todas elas funcionam inibindo uma enzima. A enzima é metilglutaril coenzima A redutase. Essa enzima só tem uma função. Essa enzima, ela permite a glicose formar colesterol. Aí, peraí. Então, quem forma colesterol é a glicose. Isso aí. É a glicose que forma colesterol. Então, se você estava tão preocupado, vamos dizer, por causa do colesterol formando doenças cardiovasculares, não era mais fácil você diminuir a quantidade de glicose, em vez de aumentar? Sim, mas aí não dava dinheiro. Porque aí você não precisa de remédio para abaixar a glicose, é só você não comer. Com essa preponderância dos laboratórios farmacêuticos, não há como reverter hoje esse quadro. A prova é que uma estatina como o Lipitor fatura 12 bilhões de dólares por ano. Isso é uma delas. Então vocês imaginam o que tem por trás disso de dinheiro. Agora, e o colesterol, afinal, o que ele é? O colesterol é vital para o nosso organismo, absolutamente vital. 60% do teu colesterol no corpo está no cérebro e está nos olhos. Sem colesterol você não forma as bainhas de mielina entre os neurônios, você não teria comunicação entre os neurônios. O colesterol forma o quê? Ele forma a vitamina D. Tá, sendo disso, pode formar pelo sol também, mas ele precisa do colesterol para formar realmente a D3. Ele também forma todos os hormônios sexuais. Ele é indispensável para a integridade da nossa mucosa intestinal, senão ela não funciona. E o colesterol é vital para manter a membrana celular de todas as células. Se você não tem bastante colesterol, a membrana se desfaz e a célula morre. E melhor ainda, todo mundo conhece o HDL, LDL. HDL é o bom colesterol, LDL é o colesterol ruim. O LDL, que é o colesterol ruim, ele é o maior antioxidante. Ele luta contra os radicais livres. E ele serve também, vou explicar, por exemplo, uma doença de aterosclerose é uma doença inflamatória. E geralmente, quando você tem nos vasos uma bifurcação assim que o sangue passa, aqui nesse ponto de junção, aqui é uma parte que sofre mais atrito. E geralmente a lesão começa aqui. Quem vem tapar essa lesão igual um band-aid é o LDL. Então o LDL não é ruim, não. É o LDL oxidado que é ruim. Mas isso vai ser para outra palestra. Então, o que eu queria dizer é isso. Hoje em dia, você vai para o médico, ele vai te receitar simvastatina sempre e não vai falar muita coisa sobre nutrição, ele só sabe receitar estatina. Eu estou exagerando, tem médicos muito conscientes também. Mas eles estão presos dentro de um esquema farmacêutico. Se você é um médico consciente que sabe que a estatina, na realidade, não salva ninguém de um infarto, não salva, só dá efeitos colaterais. Mas você recebe um paciente cardíaco com 300 de colesterol, 200 de colesterol, o que for. Se você não der estatina, se o médico não der estatina e esse paciente morre, esse médico vai ser processado porque ele não fez, ele não tratou como normalmente o status médico manda tratar. Então, mesmo os médicos conscientes têm medo disso e eles são obrigados a receitar as estatinas. Talvez daqui 50 anos a medicina vai rir do nosso esquema terapêutico hoje, mas hoje ele é dramático. Então,
Como já disse, eu vou dar uma próxima palestra que vai ser sobre o açúcar, depois uma outra sobre o trigo, depois uma outra sobre os ácidos graxos poliinsaturados. Tudo que eles têm de bom e tudo que eles têm de nefasto. Eu agradeço a atenção. Até logo.